Seja muito bem-vindo a esse módulo do treinamento, tá? Onde você vai aprender tudo o que é necessário saber sobre JavaScript para desenvolver aplicações profissionais, ok? Então, esse módulo é o módulo de JavaScript básico e eu vou falar sobre o ambiente de desenvolvimento que nós vamos utilizar nesse módulo, tá? Como você pode ver, eu estou aqui no site do Brackets, tá? Então, esse é o IDE que a gente vai utilizar, esse é o editor de texto que a gente vai utilizar, e para você fazer a instalação, você vai entrar aqui no site do brackets.io, vai fazer o download aí para a sua versão de sistema operacional e fazer a instalação. Eu não vou seguir o passo a passo de instalação porque é muito simples, é só um next, 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 e no final o Brackets vai estar instalado, como está aqui nesse momento, tá? Agora, após você ter o Brackets instalado, aí a gente vai começar a instalar os plugins, tá, que a gente vai precisar para fazer as aulas desse módulo. Então, para fazer a instalação desses plugins, você vai vir aqui em File, tá? Depois vai vir aqui em Extension Manager, ok? E ao fazer isso, ele já vai abrir aqui o gestor, né, de extensões. A gente aguarda ele carregar todas as extensões, e aí a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em temas, ó, e aí você vai procurar por material. Vai aparecer um tema chamado Dark Material, aqui eu tenho o Dark Material 2, tá? Então, vou baixar ele, ó. Basta clicar aqui em Install, Close, Close. E aí, se eu vier aqui agora em View, clicar em Themes, eu tenho as opções aqui de temas que eu tenho baixado, tá? Então, nesse caso aqui, eu baixei o Dark Material Theme 2, eu vou selecionar ele e vou dar um Done. E aí, automaticamente, ele já altera o tema para mim, tá? Então, esse é o tema que a gente vai utilizar aqui durante todo o desenvolvimento, né, das nossas aplicações e durante o decorrer de todo esse módulo. Bom, outras extensões que a gente vai fazer a instalação, só aguardar ele carregar novamente. Uma delas é o Emmet, ele gera o HTML para a gente sempre que a gente precisa ficar escrevendo muito, tá? Então, vou vir aqui, vou pesquisar por Emmet, ele já me deu aqui, ó, e aí eu posso clicar em Install. Concluída a instalação, vou clicar em Close aqui. Então, agora eu posso instalar também aqui o JS Beautify, tá? Então, vou colocar JS Beautify para, né, escrever códigos melhores, tá? Então, vou dar um clique aqui em Install. Ok, eu já tenho instalado aqui, mas você também pode instalar, que é o JS Hint, tá? Então, você vai digitar aí JS Hint, e ele vai listar o JS Hint para você. Você vai dar um clique nele para fazer a instalação. No meu caso, já está instalado aqui, como você pode ver. E você vai também fazer a instalação do JS Lint, tá? O meu já está instalado aqui. Ó, como você pode ver, eu tenho o JS Lint instalado aqui também, tá? Então, faça essas instalações. Finalizando isso, a gente tem aqui tudo que a gente vai precisar, tá? Então, uma coisa que você pode ver é que aqui na parte inferior eu já tenho aqui o JS Lint e o JS Hint, né, informando aqui que eu tenho problemas no meu código, como você pode ver aqui, ó. Então a gente vai sempre usar esse tipo de validação para entender, né, ou observar nosso código e ver o que a gente pode fazer para melhorá-lo, tá? Então, um exemplo, se eu vier aqui colocar o ponto vírgula, como ele está falando, ó, que o ponto vírgula é esperado para finalizar a sentença. Então, se eu coloco um ponto vírgula aqui e salvo, agora ele já sumiu. Então, sempre que você ver esse painel aí na parte inferior, significa que tem algum problema de JavaScript. Outra coisa é que se eu tirar e salvar novamente, você vai ver que aqui no lado direito, ó, ele me mostra uma exclamação, tá? Informando que realmente há algo de errado, tá? Então, vou colocar aqui e tá tudo ok. Outra coisa que a gente vai utilizar para manter o treinamento organizado, tá? É uma pasta de projeto aqui dentro do Brackets, tá? E aí, para você fazer isso, você pode vir aqui em File, Open Folder, tá? E no diretório de sua preferência, tá? Criar uma pasta para que você organize seus arquivos. No caso aqui eu tenho a pasta cursos e aqui eu tenho o JavaScript básico, tá? Então, aqui eu posso criar mais uma pasta. Então, vou criar nova pasta e vai ser introdução. E aqui dentro da pasta de introdução, eu vou ter as aulas, tá, dessa parte de introdução. Então aqui eu posso colocar aqui aula 1, configurando ambiente
configurando o ambiente, que aí eu já sei que é o ambiente, né, do treinamento, tá? Então, ao finalizar isso, eu posso entrar dentro dessa pasta e clicar em selecionar, tá? Então, aqui a gente vai ter a nossa pasta aula 1. Ou melhor ainda, a gente pode fazer o seguinte, eu vou vir aqui novamente, vou vir aqui em Open Folder, ao invés de manter em aula 1, vou manter aqui em introdução, porque depois eu posso ir só criando as aulas aqui dentro, tá? E aí a gente não precisa ficar vindo toda vez nessa janela para criar uma nova pasta. Então, olha só. Então, aqui eu tenho introdução e aqui eu tenho a aula 1, tá? Para todas as aulas, a gente vai sempre utilizar um arquivo HTML e um arquivo ou mais JS, tá? Nesse caso aqui da próxima aula, a gente vai utilizar um arquivo HTML e um arquivo JS. Então, aqui eu vou criar um novo arquivo, tá? New File, index.html. E vou criar um outro arquivo também, New File, scripts.js. Pronto. Então, nós já temos os nossos dois arquivos criados aqui. E aí eu posso sempre alternar entre eles, tá? Clicando por aqui. E eu estou falando isso porque é possível que você não tenha o costume de trabalhar com o Emmet, tá? Então, é uma adaptação que você vai fazer, né? A partir desse momento, porque é o editor que a gente vai utilizar para esse treinamento. Agora, caso você não queira ficar alternando, né, esses arquivos por aqui, assim, você pode vir aqui no Extension Manager mais uma vez, ó. E aqui a gente vai pesquisar, tá? Só eu aguardar ele carregar. Por tabs, tá? Então a gente pesquisa por tabs aqui, ó. E aí você pode fazer a instalação de dois plugins, tá? O Show Tabs e o Custom Work, tá? Quando você fizer a instalação desses dois, seu brackets, tá? Vai ter abas aqui em cima. Então, se eu der um clique duplo aqui, ó, você vai ver que ele tem uma aba aqui, se eu der outro clique duplo, você vai ter aqui também, tá? Então, a gente já tem duas abas aí, ok? Outros recursos que você pode utilizar para facilitar o desenvolvimento é, por exemplo, você pode vir aqui e clicar aqui em Split, Vertical Split, que ele vai dividir aí em duas colunas, tá? Ou você ainda pode clicar aqui em Horizontal Split, e aí ele vai dividir em duas linhas. E quando você não quiser isso, é só dar um no split aqui, ok? Bom, agora além disso, a gente precisa fazer a instalação do Blisk, tá? Se você não tem o Blisk instalado na sua máquina, aí você vai precisar fazer a instalação, vai ser o browser que a gente vai utilizar para fazer os nossos exercícios, né, em todo esse módulo, tá? Então o Blisk ele é um browser novo, para fazer o download dele você pode simplesmente colocar na URL aí um blisk.io. Você vai ver que ele tem diversos recursos interessantes, como por exemplo, ele já tem uma view aqui no modo mobile, tá? Ou para falar corretamente, no mobile, né? E uma para desktop. E aí você pode alternar ainda entre diversos dispositivos, tá? Para fazer o download é bem simples, ó. Você pode ver que ele tem versões ainda para o Windows, Mac e Linux, tá? Então é só baixar e instalar mesmo, não tem muito segredo, tá? E, então, as nossas configurações são para que a gente tenha um bom desempenho aí durante o treinamento, tá? Em termos de produtividade, ok? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é voltar aqui no brackets novamente, e aí eu criei, né, os dois arquivos, o index.html e o scripts.js, tá? E aí já tem alguma coisa aqui dentro, como você pode ver. Aqui no index eu criei uma HTML, tá? Um HTML padrão mesmo. Só coloquei um título aqui e chamei aquele arquivo scripts.js aqui no final, tá? Aqui no scripts eu simplesmente coloquei um console.log xxx para quando esse arquivo for carregado e eu olhar lá no Google Developer Tools, né, eu ver que foi carregado corretamente, está imprimindo uma mensagem para mim, tá? Então você pode fazer isso aí agora. E aí com o Blisk instalado, olha só, você vai acessar aqui esse site, tá? www.fosshub.com/conemu.html e vai instalar um terminal que é o Conemu, tá? Caso você não tenha instalado aí quando você fez o curso gratuito, tá? E aí você vai baixar a versão para o seu sistema operacional. Nesse caso aqui, eu recomendo que você baixe esse instalador, tá? Installer 32-bit ou 64-bit e faça a instalação dele.
Na sequência, você vai fazer a instalação também do Node.js e aí baixe a versão recomendada, tá? E da mesma forma, também não tem segredo, é só você instalar e clicando em Next, 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 até o final da instalação. Após fazer isso, você vai ter o Conemu e o Node.js disponíveis aí e a gente vai utilizar os dois, tá? No caso do Conemu, eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, olha só. Então ele está aqui, tá? Esse é o terminal Conemu e você pode ver que eu estou dentro aqui do diretório da pasta dessa aula, tá? Configurando o ambiente, tá? Então eu vou abrir uma nova aba e vou mostrar como é que você vai fazer isso. Você vai dar um ls, né? Que são comandos Unix, tá? Para listagem de arquivos. Então o ls ele mostra todas as pastas que você tem aí no diretório raiz, tá? E aí você pode usar também, por exemplo, o comando cd, que é para entrar dentro das pastas, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um comando clear, que é para limpar essa listagem que eu fiz, tá? E aí eu vou dar um cd, d2 que eu quero entrar no diretório D da minha máquina, olha só. Então eu já estou aqui no diretório D, cd um ls, eu tenho todas as pastas que estão dentro desse diretório. No caso, eu quero entrar então na pasta cursos, olha só. Se eu der um ls aqui, eu tenho a pasta JavaScript básico, eu vou entrar aqui em JavaScript básico. Não preciso digitar todo o nome, se eu der um tab aqui, ó, ele completa para mim, tá? Então eu posso dar um clear novamente, um ls para ver as pastas, ó. Vou entrar na pasta aulas, então cd, aliás, vou entrar na pasta introdução, cd in, e aí ele já completa para mim. Vou dar um ls novamente, cd aula, e aí ele vai completar o restante quando eu der o tab, olha só. Então, nesse caso, a gente vai fazer a instalação de um serviço, tá? Para levantar um servidor estático, por onde a gente vai fazer os nossos testes. Esse servidor estático ele vai ser responsável por carregar o index HTML e todos os arquivos que são dependentes deste arquivo, né? Todas as dependências desse arquivo. Então, para fazer a instalação desse serviço, eu vou utilizar aqui o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node.js. Então, eu faço npm install, tá? E aí eu posso digitar o serviço que eu quero, que no caso é o HTTP server, ok? E aí eu posso utilizar um comando que é o "-o", para que ele seja, aliás, o "-g", para que ele seja instalado globalmente e a gente consiga utilizar ele nas pastas das próximas aulas que a gente vai estudar, tá? Então vou dar um enter aqui e ele vai fazer a instalação desse serviço que vai levantar um servidor estático nas pastas das nossas aulas para que a gente possa fazer os testes. Então ele fez a instalação, como você pode ver, olha só, já foi instalado, tá? E aí, como eu já estou dentro do meu diretório aqui, do diretório da pasta dessa aula, eu posso utilizar o comando http server -o, tá? Isso vai levantar o servidor estático aqui nessa pasta. Então, quando eu der um enter, olha só, ele vai abrir aqui para mim, tá? E se você inspecionar, você vai perceber que é realmente esse ambiente que a gente acabou de configurar, tá? Aqui no HTML, por exemplo, ó, no final da tag body eu tenho aqui o script sendo chamado, tá? E se eu vier aqui no console, ó, você vai ver que ele está imprimindo aquele XXX, ok? Nesse momento, então, a gente vai configurar aqui o Live Reload, tá? Então, a gente vai utilizar aqui o Live Reload do próprio Blisk, tá? Que é muito mais fácil de configurar e de usar. Então, basta eu clicar aqui neste ícone aqui acima, ó, e aí ele vai falar para eu adicionar um novo observador, tá? Então, é só clicar em Add New, e aí eu venho aqui em Add Folder, e aí é só você ir até a pasta do seu projeto aí, tá? No caso aqui, eu estou indo aqui na pasta Aula 1, configurando o ambiente, e aí eu vou dar um OK. Vou dar um Save Enable Refresh, olha só. Então ele já pegou aqui a URL onde isso está sendo servido, aqui através desse servidor estático, tá? Que a gente acabou de criar. E agora, toda vez que a gente fizer uma alteração, ele já vai mostrar isso aqui no browser para a gente, tá? Então vamos fazer o teste e ver se está funcionando corretamente. Vou vir aqui no Brackets, e aqui eu vou colocar um H1, vou dar um tab, isso aqui é um recurso do Emmet, que a gente acabou de instalar como plugin aqui no Brackets, tá? E aí eu vou colocar um Olá Mundo. Olá Mundo. Vou salvar isso, e no momento que eu for lá no browser, isso já tem que estar aparecendo para que a configuração esteja correta. Então eu vou vir aqui e tá lá, ó.
tá aparecendo tudo certinho, tá? Então, sempre que a gente criar uma nova aula, a gente repete esse processo, porque aí você não precisa ficar dando Ctrl F5 no browser toda vez que fizer alteração lá nos seus arquivos. Então, agora que a gente já tem todo o ambiente configurado, tá? Eu vou finalizar essa aula e a gente se vê na próxima aula, onde eu vou falar sobre tipos de dados em JavaScript. Um forte abraço e até a próxima aula.